Estou chegando agora para atender o cliente que está marcado para as 2 horas da tarde. Eu cheguei 2 horas da tarde e o cliente não está pronto para me atender. O que fazer nessa situação? O tempo passa. São 3 horas da tarde e o cliente ainda não me atendeu. O que fazer nessa situação? Pois é, provavelmente você já se deparou com essa situação. Você marca com o cliente às 2, às 10, às 9 horas da manhã. O tempo passa, ele te dá o famoso e conhecido chá de cadeira e às vezes, quando você senta na mesa para negociar, você tem 10 minutos. Se você tiver a oportunidade de sentar na mesa para negociar. Porque aqui temos 2 cenários. Na verdade, até 3. O primeiro cenário, o cliente atrasa de propósito, e eu vou te explicar essa estratégia, por que o comprador faz isso. Outra análise, ele atrasa, mas não muito tempo, e eu também vou te falar por que isso. E outra, ele atrasa e nem te atende. Esse é o pior cenário. Esse é o cara que o comprador não tem uma agenda, não tem compromisso, não tem seriedade. Deixa eu te falar, imprevistos pode acontecer, mas ele tem que te avisar com antecedência. Se não deu tempo dele te avisar, no mínimo ele precisa te mandar uma mensagem 10, 15, a hora que ele puder e te falar, não vou conseguir atender hoje, vou remarcar para tal dia, tal horas. Isso é o terceiro passo, ele mostra que tem compromisso com você. Isso pode acontecer em casos extremos. Nós podemos ter N fatores que faz você desmarcar uma agenda. E aí isso tá tudo certo. Os outros 2 cenários, eu vou te explicar o primeiro agora. O cliente, o comprador, então, ele marca com você às 2 horas da tarde. E ele vai te atender 3h30. E aí a hora que você senta para negociar, ele fala, eu tenho 10 minutos porque tem muitas pessoas ali, eu já estou atrasado, eu já estou com pressa. Sabia que isso pode ser uma estratégia de compras? Pois é, fique sabendo que isso na verdade, é uma estratégia de compra. Por quê? Você já está cansado, você já está estressado, você já está sob pressão. Ele aumenta essa pressão falando que tem um tempo curto e 10 minutos eu estou sendo generoso. Ele pode falar que tem 2 minutos, 1 minuto, então você já tem que estar muito preparado. Ele fala que tem outras coisas para fazer, então ele quer que você vá direto no ponto. Ou seja, ele quer te colocar sob pressão para você entregar tudo que você tem o mais rápido possível e ele tirar o melhor aproveito disso. Então, como você pode contornar essa situação? Você também tem que ter uma estratégia clara para quando isso aconteça. A primeira é você fazer a sua estratégia. Quando você for sentar com o comprador, já tenha tudo pronto, tudo preparado. Não leve sempre, não descarregue, assim, vamos colocar sobre o comprador tudo que você tem, o seu máximo desconto, a sua máxima oferta, os seus melhores produtos. Não, discorre um discurso com ele, falando os benefícios, os serviços e mostra o que você fez, a leitura de gôndola, mostra o que ele precisa, a necessidade dele, mas também a sua necessidade. Então você vai negociar, não é a pressa dele, não é a pressão dele que vai fazer você ceder. Seja estratégico, tenha claro os seus objetivos e não deixe que esse cenário todo que pode ter sido proposital montado por ele, que isso te tira do seu eixo central da negociação, de colocar o produto certo, na melhor condição, levando para ele o que você precisa, mas que ele também precisa. É a primeira estratégia. Então, e a segunda estratégia? Aquele que ele deixa só um pouquinho. Ou ele marca 2 horas da tarde e ele te chama 2 horas da tarde, exato. É um cara pontual. Porque ele vai atender o próximo, exemplo, 2h20, 2h30. Então ele segue um cronograma. Também é uma estratégia de compras. Por quê? Você vai direto ao ponto.
Ele já fala que tem, você já sabe que tem outra pessoa 2h30 para ele esperar, ele não deixa você esperando, ele quer passar a confiança de que ele é responsível, de que ele cuida de todos os fornecedores com o mesmo carinho, com a mesma atenção, dando o mesmo tempo. Mas vamos imaginar uma negociação nesse cenário. Pode ser uma estratégia também de compras. Pode ser que ele quer passar a imagem para você que ele é justo, que ele cuida de você e que com isso você vai levar o melhor benefício para ele. Porque ele não te deixa esperando, ele te trata com atenção, é um cara, é um comprador normalmente mais carismático, mais extrovertido. Então tem todo esse cenário novamente, só que agora muito oposto do outro cenário. Novamente, esse cenário não pode te tirar do eixo central. Então, ele normalmente é um comprador que vai falar de futebol, vai comentar várias coisas, até que chega, faltando 10 minutos, 5 minutos para o próximo atendimento dele, e aí você tem que falar da negociação tudo de uma vez, colocar tudo na mesa de uma vez. Novamente, tudo isso é cenário. Da mesma forma que nós vendedores temos que seguir uma estratégia, um roteiro, o comprador tem o dele também, tá? Prestem bastante atenção nesses cenários. Como você pode se preparar para os dois cenários? O primeiro cenário, o cenário do tempo de espera, do tempo de demora, aproveite esse momento. Chegue antes, faça a leitura de gôndola, levante o que o cliente precisa, a venda dele da semana anterior, mostre para ele que você está ali para levar serviço, levar as melhores condições e convença ele, entre aspas, de que você oferece mais para ele, mais do que produto. Você leva serviço, você agrega valor, você tem produtos que atende o shopper dele, o cliente dele, o consumidor final da loja dele. Mostre isso para ele desde o início da conversa, tá? Tem casos, eu já passei por situação assim, que o comprador me deixa algum tempo esperando, eu me retiro. Eu não caio nessa estratégia. Não estou falando para você fazer isso. Tem que avaliar todo o cenário. Mas vou dar um exemplo. Ele marcou com você 2 horas. Você marcou com outro comprador de um outro cliente às 3. Então, a hora que der 10 para as 3, ou a hora que der 3 horas da tarde, você já vai estar atrasado com o próximo. E por que ele é mais importante do que o outro? Tá? Então, eu já passei por situações assim que eu mesmo aviso. Infelizmente, não vou poder te atender hoje, pois já são 3 horas da tarde, estávamos marcados para as 2, tenho outro compromisso, tenho uma outra agenda. E envia para ele. Você se posiciona, você fala, cara, eu não posso te esperar 1 hora, você não é meu único cliente do dia. Mostre para ele, mas há situações e situações, avalie todas as situações. E no segundo cenário, quando o comprador é muito carismático, ele quer, no nosso linguajar de vendas aqui, que você fica pisando em sedas, é o cara que oferece um cafezinho, que oferece um biscoito, mas na hora da negociação ele vai te sugar o máximo possível. Como que você se prepara para essa situação? Do mesmo jeito da primeira. Faça o seu trabalho, se prepare, se planeja, faça o levantamento, chega preparado para negociar com ele, tenha um cronograma na sua mente ou literalmente na sua mão, um script a seguir, mostra para ele os produtos, apresenta os lançamentos, fala sim do preço, mas fala do serviço, do que você entrega a mais para ele do que os demais. Porque sabe o que pode acontecer? Ele tem que ver você como um diferencial. Da mesma forma que ele está querendo que você veja ele como um diferencial. Porque hoje, um comprador que te recebe nesse amparo, vamos dizer assim, ele é um cliente que ele busca ser reconhecido como diferente. Então, você também tem que se apresentar para ele de forma diferente.
Então você se posiciona, olha no olho, aperto de mão firme, leva para ele as oportunidades, mostra para ele o que as pessoas estão procurando, que às vezes ele não tem na loja, mostra que você está acompanhando o giro na loja, que você não está ali simplesmente para vender, mas para ajudar ele e gerar mais negócios e valor para o seu estabelecimento. Essas são as dicas de hoje. Até a próxima.